Olá, meus alunos do terceiro ano. Estamos aqui mais uma vez para fazer esse trabalho de rever com vocês os exercícios vistos em sala de aula, corrigindo-os, tendo em vista a nossa próxima prova. Nós vamos tratar aqui de eletrização, assunto de eletricidade, de eletrostática, da eletricidade, eletrização, processo de eletrização e lei de Coulomb. Então vamos a eles. Exercício número 1. Duas folhas de um mesmo tipo de papel são atritadas entre si. Elas ficarão eletrizadas? E se atritarmos duas barras feitas de um mesmo tipo de plástico? Explique. Pessoal, a eletrização, sobretudo a eletrização de atrito, ela só ocorre quando trata-se de materiais diferentes. Se eu tiver materiais de mesma natureza, plástico com plástico, papel com papel, e eu atritar esses materiais, não haverá transferência de um para o outro. Então, não ocorre a eletrização. Então, a resposta é não. Em ambos os casos, os corpos não ficarão eletrizados. Isso porque, sendo os corpos atritados entre si de mesma natureza, papel com papel, plástico com plástico, não haverá transferência de elétrons de um para o outro. Vamos para o próximo, número 2. Considerando a figura 1.3. Figura 1.3 mostra a eletrização de um pedaço de lã com uma barra de borracha. Aí ele está perguntando, o pedaço de lã ficou eletrizado? Gente, se eu esfreguei a barra de borracha na lã, a figura está mostrando que a barra de borracha arrancou elétrons da lã, que estava neutra. Portanto, ela perdeu elétrons. Se ela perdeu elétrons, ela ficou sim eletrizada, com carga positiva. Então está ali, ó. Sim, pois a lã perdeu elétrons para a barra de borracha. Ele vai te perguntar aqui, olha lá, qual o sinal da carga adquirida pela lã? É positiva, Olha lá, como a lã perdeu elétrons, ela ficará eletrizada positivamente. Quem perde elétrons fica com um excesso de carga positiva. Continuando. Qual dos dois corpos recebeu elétrons? A barra de borracha, lá. Os elétrons que ela arrancou da lã. Como a borracha ficou eletrizada negativamente, foi ela quem recebeu os elétrons. B. Qual dos dois corpos ficou com excesso de prótons? O que ficou com falta de elétrons, o que perdeu os elétrons, a lã. Então está ali. Como a lã perdeu elétrons, ela ficou com excesso de prótons. Número 3. Número 3. No processo de eletrização mostrado na figura, aí está ela, o número de elétrons em excesso na seda, aqui está, é maior, menor ou igual ao número de prótons em excesso no vidro. Gente, numa eletrização por atrito, e aqui nessa figura está mostrando, lá, quando uma barra de vidro é atritada com seda, neste processo de eletrização por atrito, ocorre transferência de elétrons. A quantidade de elétrons que um corpo ganha é exatamente igual à quantidade de elétrons que o outro recebe. Bom, então a resposta é essa. Estando a barra de vidro e a seda inicialmente neutras, o número de elétrons em cada uma era igual ao número de prótons. Aí houve o atrito, Como os elétrons em excesso adquiridos pela seda foram cedidos pelo vidro, é claro que o número desses elétrons é igual ao número de prótons em excesso no vidro. Então, se um corpo arranca 10 elétrons de outro corpo, um vai ficar com 10 de carga positiva, o outro vai ficar com 10 de carga negativa. A quantidade de cargas é igual. Número 4. Um pedaço de algodão é atritado com uma folha de papel. Gente, aqui é aquela série triboelétrica. Essa tabela mostra algumas substâncias que obedecem essa série triboelétrica. Aqui traz plexiglass, vidro, algodão, lã, madeira, papel, seda e enxofre. Aqui, se eu eletrizar o de cima com o de baixo, o de cima fica positivo e o de baixo negativo. A série triboelétrica segue essa regrinha, sempre, tá? Bom, então ele está falando que o pedaço de algodão é tritado com uma folha de papel. O algodão está em cima do papel. Então o algodão vai ficar positivo e o papel negativo. Então, olha lá, o algodão ficará eletrizado positivamente e o papel ficará eletrizado negativamente, porque o algodão está acima do papel na tabelinha. É só olhar isso. Quem fica eletrizado positivamente, com carga positiva, é porque perdeu elétrons. Ele vai perguntar isso. Tá? Qual deles perdeu elétrons? O que ficou eletrizado com carga positiva, o algodão. Então tá ali.
O algodão perdeu elétrons, pois ficou eletrizado positivamente. Exercício 5. Uma barra de poliamida é atritada com um saco plástico e um tubo de PVC é atritado com uma folha de papel alumínio. Consultando a tabela 1.1, aqui está ela, responda se a barra de poliamida vai atrair ou repelir. Pessoal, é o seguinte, olha aqui, ó. A poliamida é atritada com saco plástico. Nessa série triboelétrica, como já vimos no exercício anterior, o de cima, quando atrita com o de baixo, o de cima fica positivo e o de baixo negativo. Se eu vou atritar a poliamida com saco plástico, a poliamida vai ficar positiva, o saco plástico vai ficar negativo. Aí depois eu vou atritar papel alumínio com PVC. O PVC está embaixo, olha, o papel alumínio está em cima. Então o papel alumínio vai ficar positivo e o PVC vai ficar negativo. Sempre o de cima é positivo e o de baixo é negativo na série triboelétrica. Aí ele está perguntando, responda se a barra de poliamida vai atrair ou repelir. A folha de papel alumínio, olha lá, poliamida positivo, papel alumínio positivo, então vai repelir, tá ali, ó. Olha lá, ó, o tubo de PVC, poliamida positivo, tubo de PVC negativo, então vai atrair, tá ali, ó. Muito fácil. Próximo. Número 6. Sabe-se que o corpo humano é capaz de conduzir cargas elétricas. Explique então por que uma pessoa segurando uma barra metálica em suas mãos não consegue eletrizá-la por atrito. Gente, eu vou pegar aqui uma folha, aqui rapidinho, fazer de conta que isso daqui é uma barra metálica, né? Essa barra metálica, obviamente, de ferro, ela possui elétrons livres, ela é um condutor. Se eu estiver segurando com a minha mão, o meu corpo também é condutor. E eu tentar eletrizar ela por atrito, eu não vou conseguir, porque qualquer elétron que ela adquirir vai fluir pelo meu corpo. Ou vamos supor, por exemplo, que ao atritá-la por atrito, ela adquiriu carga positiva. O meu corpo ele será meio de condução de elétrons da Terra para ela, né? Então ela não vai, eu nunca vou conseguir mantê-la eletrizada, por essa razão, tá? Então tá aqui, ó. À medida que a barra metálica adquire carga por atrito, como a barra e o corpo humano são condutores, esta carga escoa-se para a Terra através da pessoa. Por esta razão, né, por este motivo, a barra não ficará eletrizada. Número 7. Um ônibus em movimento adquire carga em virtude do atrito com o ar. Gente, isso acontece o seguinte, olha só. Como se você esfregasse o atrito, o ar no ônibus, né? Isso acontece durante o movimento do ônibus, um arranca elétron do outro, o ar do ônibus ou o ônibus do ar, bom, enfim. Se o clima estiver seco, o ônibus permanecerá eletrizado. Ar seco, clima seco, ar seco. O ar seco não conduz eletricidade. Então a carga adquirida pelo ônibus se mantém, né? Seja ela positiva ou negativa, ela se mantém. Então o ônibus ficará assim eletrizado. Tá ali, ó. Como o ar seco e os pneus são isolantes, tem a questão dos pneus também, tá? A carga do ônibus não pode escoar para a terra. Assim o ônibus permanece eletrizado. Letra B. Ao segurar neste ônibus para subir nele, uma pessoa tomará um choque. Por quê? Ora, seu corpo é condutor, né? Se você encostar no ônibus, estando ele eletrizado com algum tipo de carga, elétrons vão fluir pelo seu corpo. Essa fluência de elétrons no seu corpo é um choque. Próximo, olha lá. O corpo humano é condutor, então a carga elétrica do ônibus passa para a terra através da pessoa. Essa descarga, né, de elétrons passando pelo corpo da pessoa pode ser terra para o ônibus ou do ônibus para a terra, dependendo do tipo de carga adquirida pelo ônibus. Se for positiva, vai da terra para o ônibus. Se o ônibus adquiriu carga negativa, vai do ônibus para a terra. Essa passagem de elétrons, né, é que é o choque. Essa passagem de elétrons no corpo. Agora sim, vamos para o próximo. Letra C. Este fato não é comum em nosso clima. Gente, o nosso clima é um clima úmido. O ar, quando ele está úmido, ele se torna ligeiramente condutor. Então, qualquer carga em excesso adquirida pelo ônibus fluirá pelo ar que está agora ligeiramente condutor de eletricidade, né? Então, olha lá, o nosso clima é úmido, o que faz com que o ar se torne ligeiramente condutor. Por este motivo, à medida que o ônibus adquire carga elétrica, ela vai se escoando para a terra através do ar. E assim o ônibus não chega a armazenar uma carga apreciável. A carga não se mantém nele porque escoa pelo ar que está úmido.
Para evitar a formação de centelhas elétricas, os caminhões transportadores de gasolinas costumam andar com uma corrente metálica arrastando-se pelo chão. Explique. Gente, um caminhão-tanque desses que transportam combustíveis, o combustível dentro do tanque eletriza a superfície desse tanque, né? O material que compõe ali o tanque. Eletriza por atrito, porque ao movimentar, o combustível vai mexendo dentro dele, vai atritando com ele, ou vai arrancando elétrons, né? Ou vai passando elétrons para a superfície do tanque, ficando ele eletrizado. E tem também, né, o atrito do tanque com o ar, que pode deixá-lo eletrizado. Daí, pessoal, qualquer centelha elétrica é motivo para uma grande explosão, né, para um eventual desastre. Então, por essa razão, eles colocam lá uma corrente arrastando pelo chão, porque essa carga em excesso adquirida, né, que por virtude vem acontecer aí durante esse processo de eletrização, essa carga adquirida, ela vai fluir pela corrente para a terra, ou da terra para o tanque, ou do tanque para a terra. Se o tanque ficar eletrizado positivo, da terra para o tanque. Se o tanque ficar eletrizado negativo, do tanque para a terra. Então, ali está, ó. Em virtude do atrito com o ar e da gasolina com as paredes do tanque, o caminhão pode adquirir uma carga elétrica, por atrito. Essa carga atingindo um certo valor, né, não é qualquer carga, tem que atingir um determinado nível, poderia dar origem a uma centelha elétrica, que teria evidentemente consequências desastrosas. Para evitar que a carga elétrica acumule-se no caminhão, os correntes metálicas provocarão o escoamento da carga para a terra à medida que ela se forma. Número 9. Uma barra eletrizada negativamente é colocada próximo de um corpo metálico AB não eletrizado, como mostra a figura abaixo. Gente, só corrigindo aqui, esse corpo aqui, olha, essa palavrinha está errada, tá? Aqui, ó, é um dielétrico, olha lá. Então, aqui teria que ser um isolante, não um corpo metálico, né? Teria que ser um isolante. Um corpo metálico que é condutor. Então tá errado aqui, erro meu, tá? Na hora de escrever aqui. Então, seguindo essa figurinha aqui, olha lá. Ó. Isso aqui é isolante, ó. E eu aproximei desse corpo isolante um corpo eletrizado. Um corpo isolante, ele é constituído de moléculazinhas que nós falamos que são dipolos elétricos. São moléculazinhas apolares, com carga positiva e negativa. Essas moléculazinhas, elas ficam dispostas nos materiais isolantes aleatoriamente. Você tem uma moléculazinha com a carga positiva e negativa para baixo, você tem uma moléculazinha com uma carga positiva para a direita e outra para a esquerda, enfim, dispostas assim das formas mais variáveis. Quando se aproxima este corpo aqui, ó, que está eletrizado, essas moléculazinhas elas se orientam, né, dando um efeito de polarização no corpo. E ele passa a manifestar propriedades elétricas. Então, olha aqui, ó. Haverá movimento de elétrons livres no objeto AB? Você só tem movimentos de elétrons livres em corpos condutores, em isolantes não, tá? Não. Letra B. Descreva o que se passa com as moléculas desse dielétrico, é o que eu acabei de falar. Elas vão ficar orientadas, tá certo? Dessa forma, olha lá, ó. Olha lá, o alinhamento das moléculas, elas vão ficar orientadas dessa forma. Se você tirar esse corpo negativo daqui, ó, essas moléculas, elas se desorientam de forma aleatória. Se eu aproximar, elas se orientam desse jeito que a gente está vendo aqui na figura. Letra C. Então, qual o sinal da carga que aparece na extremidade de A? Aqui é negativo, ó. A extremidade de A vai ficar positiva, né? Se aqui é negativo, a extremidade B vai ficar negativo. A fica positivo e B fica negativo. Como se denomina este fenômeno que ocorre no dielétrico AB? Polarização, viu, gente? Se esse material fosse condutor, seria indução. Como esse material aqui é isolante, se chama polarização. Em corpos condutores, temos elétrons livres. Em corpos isolantes, não temos elétrons livres. Então, polarização.